Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Maria Emília, da sala de leitura. Vocês ainda se lembram de mim? Então, eu estou aqui hoje para falar de mais uma sugestão de atividade para vocês, né, da sala de leitura. Eu espero que todos vocês estejam bem, estejam fazendo as lições todas necessárias, né, para a gente não parar de estudar, estejam acompanhando as aulas pelo centro de mídias, pela televisão, né? Todo mundo aí conectado. E aí, vocês estão fazendo o diário de bordo que eu pedi para vocês? Lembra? O diário contando o dia a dia de vocês nesta pandemia, neste momento complicado, né? Muito estranho, muito inesperado que todos nós estamos vivendo. Vocês estão fazendo? Eu continuo fazendo o meu. Não escrevo todos os dias, tem dia eu entendo que a gente está mais cansado, está cheio de atividades, mas o importante é não deixar de escrever. Tente pegar e escrever pelo menos um pouquinho por dia. Se pulou um dia, dois não faz mal, mas tente sempre estar ali pegando o seu diário e registrando como é que está sendo a sua vida aí, os seus sentimentos, enfim, tudo aquilo que eu coloquei no vídeo neste período de pandemia. Bom, vou falar rapidinho. A minha atividade proposta de hoje, na verdade, ela é muito legal de se fazer. Eu já tinha feito lá na escola um modelo, alguns alunos tiveram a oportunidade de ver, mas aí veio tudo isso, mas não tem problema. Eu fiz outro aqui em casa e para mostrar para vocês, é uma ideia muito gostosa. Seria fazer um diário de leitura, né? O que é um diário de leitura? Eu vou registrar os livros que eu leio, né? Para que vai servir isso? No final do ano eu pego esse diário aqui e eu vou me lembrar de toda a leitura que eu fiz durante o ano, né? E isso é bacana, isso traz um registro dessa coisa boa que é ler, das coisas que eu aprendi, do que a leitura me fez pensar, do que ela trouxe para mim de novidade, de como ela me ajudou a eu mudar meu pensamento de repente diante de alguma situação. Leitura é tudo de bom, né? E ela serve também como até um guia de repente para pessoas que não estão acostumadas a ler. Então, às vezes a pessoa vai lá, pega o seu diário de leitura e vai ver lá os livros que você leu e vai ver um pouquinho do que você registrou e vai até se interessar e querer ler de repente aquele livro. Então é bacana, é um registro gostoso de fazer. Então eu fiz aqui o Diário de Leitura 2020, Mila Moraes, né? Meu nome aqui, meu apelido. E como é que a gente coloca num diário de leitura? Primeiramente a gente coloca lá a data ou do dia que você está começando a ler aquele livro, ou pode colocar só o mês, eu coloquei só o mês aqui, né? Janeiro. Então, e você vai, o que vai conter? Eu coloquei aqui o título do livro, estou falando do primeiro livro que eu registrei aqui, A Cidade e as Serras, autor Eça de Queiroz, tá? Então eu coloquei aqui título e nome do autor. E aqui eu coloquei os principais personagens do livro que eu estou lendo, tá bom? Eu não vou falar muito para não tomar muito tempo de vocês. Aí, o que mais que eu posso colocar no meu diário de leitura? Eu posso colocar a editora, o ano em que o livro foi lançado, da edição que eu estou lendo. Aí, geralmente, os livros têm um prefácio, alguém apresentando o livro, então eu coloquei um trechinho do prefácio. Aí vem o outro item, contracapa. A contracapa de um livro, então esse é o livro aqui que eu estou falando, tá? A Cidade e as Serras, do Eça de Queiroz. Na contracapa também tem informações atrás do livro, né? Então você coloca lá, essa aqui no livro que eu li, tá falando um pouco sobre o Eça de Queiroz, o autor, né? E aqui conta um pouquinho, geralmente vem um resumo, uma introdução, um resumo da história. Coloquei também aqui. Aí, parte favorita, é aquela parte do livro que mais me mexeu comigo, né? Que eu achei mais bacana, que de repente me emocionou mais. Então eu coloco aqui, se alguém algum dia for ler A Cidade e as Serras, não deixem de prestar atenção na cena do primeiro jantar do personagem Jacinto em Tormes, Portugal, que é uma cena fascinante, ela me deixou assim maravilhada. Eu coloquei aqui, né? Então a cena, a parte favorita. Aí depois vem a parte de frases memoráveis, né? São aquelas frases incríveis que a gente encontra num livro, frases que marcam, né? Que você lê uma vez, aquilo te traz um conhecimento, te traz uma mensagem bacana e você quer guardar.
essas frases? Então, frases memoráveis. Reserve um pedaço do seu diário de leitura para colocar essas frases memoráveis, né? Às vezes um livro tem tantas que a gente não sabe nem qual escolher. Este livro me inspira. O livro inspira a gente, então ele me inspirou a fazer uma colagem. Tá lá, colagem das serras, a cidade e as serras. Ele pode te inspirar a fazer um desenho, a escrever um poema, a escrever uma frase legal. Então, reserve uma parte do seu diário para colocar uma produção sua, algo que o livro, que a história te inspirou. Aqui vem uma parte muito bacana. Uma carta para o autor, né? Se você pudesse mandar uma carta para o autor, imagine que o autor deste livro, Eça de Queiroz, ele publicou o livro no século XIX. Ele não está mais entre nós, né? Estamos no século XXI. Mas olha o que é incrível de uma leitura, eu poder ler o que alguém escreveu no século XIX. É como se a pessoa estivesse aqui ao meu lado e eu podendo conhecer essa pessoa, né? A criatividade dela. Quer dizer, eu escrevo aqui uma carta para o Eça. Não vai chegar para ele, não faz mal, mas se eu pudesse escrever, conversar com Eça de Queiroz sobre o livro, que eu gostei tanto, o que eu escreveria? Então, reserve um pedaço do seu diário e escreva, né? Uma carta para o autor. Então, eu coloquei aqui, ó, bonitinha, aqui dentro, a carta com todo cuidado, afinal de contas, é uma carta para o Eça de Queiroz, né? Tem que ser uma carta caprichada. E, por fim, o item que eu coloquei aqui seria a palavra é minha. Algo que eu estou falando sobre o livro. Por que esse livro me tocou? Por que eu acho ele tão especial? Por que eu indico a leitura desse livro? Então aqui é um momento meu, que eu vou falar sobre esse livro. Por isso a palavra é minha, tá? E aí terminou. Aí eu passo para o próximo livro que eu vou registrar aqui. Aí você, como eu falei, você põe só um mês. Se você leu 1, 2 livros no mês, repete lá, janeiro, outro livro. Se você é mais vagaroso para ler, não tem problema. O importante é sempre ler, gente. Nem que você leve 3 meses para ler um livro, mas leia, não importa. Ou um conto. Você lê um conto, quer registrar. Faça o seu diário de leitura, tá? Diário de leitura, para você ter como lembrança todos aqueles livros, aquelas obras que trouxeram para você conhecimento, momentos de satisfação, de alegria, tá bom? E vai servir também como um indicativo de leitura para outras pessoas, né? De repente você vai querer ler A Cidade e as Serras, hein? De ler o meu diário de leitura, tá bom? Então, grande abraço, beijo para vocês todos, que vocês estejam bem, que Deus proteja todos vocês. Tô com muita saudade, mas a gente se vê em breve, tá bom? Beijo!